Barreiras de saída altas. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. E o que é que isso significa? Barreiras de saída altas. Eu não sei, vamos descobrir, né, ao longo do vídeo do seguinte texto que eu estou utilizando sobre administração estratégica. Esse livro aqui, ó. Depois eu falo um pouco mais sobre ele. Vamos ao tema do vídeo de hoje, propriamente dito. Então, o que significa barreiras de saída altas? Na perspectiva da administração estratégica. As barreiras de saída podem ter fatores econômicos, estratégicos ou emocionais, que impedem que as empresas abandonem o mercado, mesmo que estejam obtendo um retorno baixo ou até nulo sobre seu investimento. Então, barreira de saída são aquelas barreiras que ocorrem numa empresa ou num determinado setor, quando alguém quer sair desse setor. Então, ele precisa enfrentar essas barreiras de saída, né? Vamos pensar num exemplo como uma empresa que está há muitos anos no mercado e tem um apego àquele setor, por mais que aquele setor que ela está envolvida, uma empresa que fabrica calçados. Então, uma empresa que sempre deu lucro e de repente, de alguns anos, começou a não apresentar mais lucros e ter problemas e se manteve nessa situação. Então, ela já está há 30 anos no mercado, mas tem toda uma família envolvida, tem toda uma estrutura por trás daquilo, um apego emocional. Então, isso é uma barreira de saída, como diz o próprio texto. Essa barreira de saída, ela não significa apenas um fator econômico ou estratégico, às vezes emocional também. Nesse caso eu trouxe um exemplo então de uma barreira de saída emocional. Eu não posso deixar essa empresa porque é uma empresa da minha família, por exemplo, que está há muitos anos no mercado, eu não posso abandonar depois de tudo isso. Eu não posso simplesmente sair, então isso é uma barreira de saída. Agora, existem outras barreiras de saída também, né, que são econômicas, são estratégicas, por exemplo. Exemplos de barreiras de saída são ativos fixos que não têm usos alternativos. De repente essa empresa, além fora essa questão emocional, também tenha ativos fixos que fica difícil o uso alternativo. Às vezes é um ativo que somente aquele setor tem bom, vamos pensar numa outra situação hipotética. Então eu tenho uma empresa calçadista e eu tenho máquinas que só servem para aquele setor específico. Eu quero sair desse setor porque não está me dando lucro e quero começar em outro setor. Só que em outro setor essas máquinas elas são inúteis. Então veja que e foi um investimento altíssimo e eu não vou conseguir vender isso tão rapidamente. Então isso também é uma barreira de saída. Que não tem uso alternativo. Então acordos de trabalho também às vezes não compensa, porque o acordo que tem que ser feito com o sindicato ou mesmo as custas trabalhistas são altas demais. Então isso também é uma barreira de saída. Interrelacionamentos estratégicos entre aquela unidade e outras da mesma empresa. Então, às vezes, eu já tenho outras filiais, vamos dizer assim, a barreira de saída é que eu não posso simplesmente ignorar todas essas empresas. Vamos pensar aqui, sei lá, Cacau Show, por exemplo, que teve essa polêmica toda aí recente aí de seita e tudo mais. Será que o franqueador lá, ele simplesmente pode fechar tudo se ele resolvesse? Não, porque ele tem toda uma relação com os franqueados, né? Então, também tem essa relação com outras empresas. Mesmo não só com empresas, nesse caso que eu trouxe aqui da Cacau Show, mas pode ser qualquer entre empresa ou stakeholders, né? Eu tenho toda uma relação com as pessoas envolvidas. E com as pessoas jurídicas, inclusive. Interrelacionamentos estratégicos entre aquela unidade e outras da mesma empresa, tá. A falta de disposição da administração para abandonar um setor em virtude do orgulho, que pode acontecer também, né? Não vamos sair desse setor de jeito nenhum, porque nós sempre fomos os maiores do setor, agora precisamos retomar isso. A falta de disposição da administração para abandonar em virtude de um orgulho, como já disse, e pressões do governo no sentido de que as operações continuem, a fim de evitar efeitos econômicos adversos em uma região geográfica. Então, esse foi o vídeo de hoje, barreiras de saída alta, né? Esse tema, ele faz parte do quê? Da intensidade da rivalidade. Bom, então, eu já concluí o tema do vídeo de hoje, só para a gente entender o que são essas barreiras de saída. Agora eu quero explicar onde é que eu estou, por que eu estou falando sobre isso e contextualizar isso aqui, né? Então, barreira de saída é um tema que faz parte de um tópico sobre a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes. Então, todo setor, ele possui concorrentes, né? Então vamos pensar no setor de bebidas refrigerantes. Então ali existem diversos concorrentes, né? Coca-Cola, entre outros aí no mundo todo, vamos dizer assim. E aí você resolve entrar nesse setor. Então você vai ter que concorrer com todos esses produtores de refrigerante. E aí existem diversos elementos ou assuntos que buscam entender essa intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Por exemplo, quantos concorrentes existem, se eles são numerosos ou equilibrados, crescimento lento do setor, custo fixo e de estocagens são altos, ausência de diferenciação e custos de mudança, capacidade aumentada via grandes incrementos, concorrentes diversos, interesses estratégicos altos
e essas barreiras de saída, porque às vezes eu já entrei no setor, mas eu também não me dei conta ou não percebi quais são as barreiras. Entrar é uma coisa, que daí é um outro assunto, né? Ameaças ou então barreiras de entrada, mas existem também as barreiras de saída. Veja então que barreiras de saída alta tem a ver com a intensidade e rivalidade entre os concorrentes. Mas, quando pensa-se em análise, quando pensa-se em administração estratégica, eu estou pensando aqui em identificação básica, né, identificação de forma básica das oportunidades e ameaças do ambiente externo, administração estratégica. E estou pensando em identificação de pontos fortes e fracos do ambiente interno. Agora, eu estou tratando aqui no canal ultimamente sobre o ambiente externo, ou seja, a identificação de oportunidades e ameaças daquilo que está acontecendo fora da empresa. Isso pode estar acontecendo de que maneira? Lá no macroambiente, ou seja, pensando em forças macroambientais como economia, forças econômicas, forças político-legais, tem a ver com leis, forças sociais e forças tecnológicas, né? E também as forças do setor, ou seja, o setor em que a empresa está envolvida. E o setor em que a empresa está envolvida é que vai me trazer essa rivalidade das empresas existentes, ou seja, a rivalidade entre os concorrentes, a análise setorial, né? A intensidade de rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos concorrentes, produtos substitutos também, que isso eu tratarei nos próximos vídeos, poder de barganha dos compradores e poder de barganha dos fornecedores. Beleza? Então eu fico por aqui no vídeo de hoje e no próximo eu já quero tratar sobre o quê? Pressão de produtos substitutos, que é um outro elemento aí para se identificar ou para se analisar ou para se fazer uma análise setorial. Valeu!